Olá, saudações e um salve, salve especial a você que já está inscrito em nosso canal Aprendiz de Tio Patinhas. Eu sou o Rondinelli Borges e hoje falaremos sobre os 10 erros dos investidores iniciais. Em um futuro vídeo falaremos sobre os 10 erros dos investidores da Bolsa de Valores. Aqui eu peço licença a vocês para no primeiro erro que nós elencamos, eu quero relatar o exemplo que aconteceu na casa dos meus pais, pois foi baseado nesse exemplo que surgiu a ideia de gravar esses vídeos. Meus pais eles sempre pensavam no micro, ou seja, eles sempre pensavam em valores pequenos e prazos, tempos pequenos, ou seja, eles pensavam numa despesa avulsa e naquele mês. Eles não pensavam no somatório de gastos e para um período maior, de no mínimo um ano. Com isso, eles tinham 2 pontos de TV a cabo em casa, 2 TVs diferentes. O segundo ponto, a operadora lá da TV, ela cobrava, não era grátis. Só que essa TV, eles ligavam ela esporadicamente, uma vez a cada 30 dias e mais. Eles ainda tinham receptor da famosa antena parabólica, então não tinha a menor necessidade daquele ponto ali. Cancelamos aquele ponto adicional. Na TV a cabo ainda, eles tinham vários pacotes adicionais ali que eles contratavam avulso. Por exemplo, um pacote de filmes, mesmo tendo Netflix, e eles nunca assistiam um filme. Eles tinham pacotes ali de canais infantis, mesmo tendo o Netflix ali com o perfil infantil, tendo o YouTube Kids, eles ainda pagavam. Cancelamos todos os pacotes adicionais. Claro, o pacote de esportes, onde eles gostavam, permanecemos. A gente só cortou realmente aquele que era desnecessário. No telefone fixo, eles pagavam lá uma tarifa, um valor mensal, que era para dar direito para ligar para qualquer telefone do Brasil sem pagar interurbano. Ou seja, mas no telefone celular, na modalidade do plano deles, eles já tinham essa funcionalidade. Cancelamos isso também. Anuidade do cartão. Meu pai pagava a anuidade do cartão mesmo sem utilizar. Ou seja, há quantos anos ele vinha pagando isso sem utilizar? Para minha grata surpresa, do último ano, nós solicitamos o reembolso para a agência bancária e ela estornou. Foi até uma grata surpresa. Tarifa bancária, aquela tarifa que paga mensalmente, né, da manutenção da conta. Meu pai pagava uma fortuna dessa tarifa para ter direito a uma série de vantagens. Só que ele não utilizava nenhuma dessas vantagens, ou seja, reduzimos para a menor tarifa possível. Com isso, eles economizaram em torno de 3 a 4 mil reais por ano, economia de forma direta, pois com esse dinheiro que deixava de sair todos os meses, eles puderam sempre negociar e pechinchar os outros gastos, sempre pagando à vista e ganhando descontos. Então com isso, o valor ganho foi maior ainda. Agora vocês imaginem isso ao longo do tempo, 10 anos, 20 anos, esse dinheiro trabalhando para vocês nos juros compostos. Ou seja, a gente tem que pensar no macro. Agora vamos falar dos outros erros um pouco mais rapidamente. O erro número 2 é a procrastinação. A gente sempre adia as coisas. Não podemos ser assim. A procrastinação, eu gosto de dar o exemplo daquela pessoa que sempre promete: tudo bem, na segunda-feira eu vou iniciar uma atividade física. Chega na segunda, ele está com preguiça, ele sempre vai jogando para frente, para frente, para frente e nunca inicia. Da mesma forma, é igual aquela pessoa que chega de 31 de dezembro e ela faz aquela série de programações para o próximo ano. Só que chega lá, vai passando os meses e tal, e a pessoa acaba desistindo, e aí aquele objetivo vai para o próximo ano, ou seja, sempre vai adiando. Não podemos ser assim quando a gente tem que pensar no nosso futuro, pois um dia ele chegará. O erro número 3, para aquelas pessoas que já fazem planilha de gastos, muitos não colocam você sendo a prioridade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando você recebe o seu dinheiro mensal, a primeira parte que você tem que fazer é se pagar, reservar uma parte para o seu futuro. Você fazendo isso, automaticamente te obrigará a cortar gastos desnecessários. Por exemplo, uma conta de energia elétrica, às vezes, não sei, cada um tem uma realidade, mas apenas um exemplo assim para que vocês possam entender. Às vezes você tem um filho que fica ali 24 horas com o ar-condicionado ligado e a fatura e a conta de energia elétrica vem lá em cima. Você pode negociar com seu filho de ficar com esse ar ligado apenas durante a noite, durante o dia, oriente ele a abrir uma janela e ir para um local mais fresco. Enfim, isso é apenas um exemplo de onde você pode cortar gastos para que você tenha condições de se pagar primeiro.
O erro número 4 é desistir por falta de conhecimento. Imagine que você já passou pelos erros anteriores, mas aí você resolve, agora sim eu vou começar a pensar no meu futuro, vou começar a investir. Mas aí você chega em alguma instituição financeira, um banco, uma corretora e tal, é tanta oferta de investimento que tem, é renda fixa, é pré-fixada, é pós-fixada, é com cupom, é sem cupons, é fundos imobiliários, é ações, são os famosos COI agora. Ou seja, você fica perdido, então você acaba desistindo pelo excesso de investimentos que tenha à disposição. Aqui o que eu falo, é importante você ir subindo degrau por degrau. Se você já vai começar a investir agora, o momento não importa por onde você começa, você tem que começar por onde você tenha conhecimento. Se seu único conhecimento é a poupança, comece por ela, mas continua investindo em sua educação. O próximo passo, você vai passar para renda fixa. Você vai saber se é melhor investir em atrelado à inflação, pré-fixado. Feito isso, você vai subindo de níveis. Você pode passar depois para fundos, para CDBs, para debêntures. Ou seja, o importante é você ir acumulando conhecimento e ir subindo os degraus. Erro número 5 é não sair da zona de conforto. Imagina então que você já está investindo, mas você não tenha conhecimento nenhum e você acabou no primeiro momento investindo na poupança. Se você se sentir confortável com isso, mesmo que você já tenha essa cultura de ir aportando para o seu futuro mensalmente, você sempre aportará na poupança. Não, a gente precisa sair da zona de conforto. Vamos subir os nossos degraus da vida, dos investimentos. Erro número 6. Acreditar em tudo e em todos. Faltou um Szinho aqui. Pessoal, isso aqui é perigoso. Sempre existem os conflitos de interesses. Imagine que você vai numa instituição bancária consultar o seu gerente onde aportar o seu dinheiro. É óbvio que ele sempre vai indicar os papéis daquela agência bancária que ele trabalha. Ele não vai indicar que tem uma melhor oportunidade em um outro local. E mais, ele vai te indicar onde ele tem a maior comissão. Ele não está pensando em você, ele está pensando na comissão dele. É assim que funciona. Não estou generalizando, mas na maioria das vezes é assim que acontece. Erro número 7, não ter reserva de emergência. Esse erro, ele pode te levar à lona. O que é essa reserva de emergência? Você precisa deixar uma parte do seu dinheiro equivalente. Aí cada um tem um perfil em investimento com liquidez diária, pois no caso de uma emergência, no caso de um imprevisto, no caso de uma necessidade, você precisa resgatar esse dinheiro no mesmo dia. Se você não tiver essa reserva, imagine que você já tenha o dinheiro, mas ele está aportado em algum investimento sem liquidez e você não consiga resgatá-lo. Se você precisar resgatar, você vai ter que sair para um empréstimo pagando taxas de juros altíssimas. Como é urgência, você não terá condições de pesquisar onde você conseguirá essa menor taxa de juros. Você pegará o que está primeiro, o que está na sua frente, ou você terá que desfazer um patrimônio que você tem a preço de banana. Ou seja, é muito importante ter essa reserva de emergência. O erro número 8, não ter reserva de oportunidade. A finalidade dessa reserva de oportunidade ela é um pouco diferente, apesar dela também ter que estar investida em um investimento com liquidez, que assim que você precisar desse dinheiro, você consegue resgatá-lo. Para que é isso? Isso aqui já é um nível um pouquinho acima, para a gente aproveitar as volatilidades que existem no mercado dia a dia. Imagine que determinado dia, por exemplo, aconteça uma oportunidade ali, alguma notícia e tal, a taxa de juros dispara. Aí você aproveita essa oportunidade, você vai ali e compra um papel pré-fixado para aproveitar aquela taxa de juros momentânea do dia. Ou mais, se aconteceu, por exemplo, alguma coisa, o preço de um determinado ativo, que ele tem um grande valor, mas saiu uma notícia, aconteceu alguma coisa, o preço desse ativo foi lá embaixo, mas o valor dele continua intacto. Então você tira da reserva de oportunidade e compra barato. A gente precisa ter essa reserva. Erro número 9. Essa é a famosa, desta vez vai ser diferente, ou seja, é seguir a multidão. Quem foi aqui que não ficou tentado em comprar Bitcoin, ou até comprou quando ele estava ali na faixa de próximos a 19, 18, 20 mil dólares, quando ele estava no topo?
Muitas pessoas fizeram isso e estão perdendo bastante dinheiro. Agora que o Bitcoin está na faixa de $4.000, ninguém fala em comprar nada. Isso quando você ainda não cai em golpe, pois às vezes é uma pirâmide que você entra, é o famoso avestruz master, o boi gordo, e você sempre nessa ânsia, nessa angústia de querer ganhar rapidamente, ficar rico rápido, você sempre acaba entrando nessas furadas, você sempre acaba seguindo a multidão, sempre pensando que vai ser diferente. Não, pessoal, nós precisamos aprender com os nossos erros. O erro número 10 é não ter objetivos, não ter planejamento. A nossa alocação dos nossos investimentos, a gente precisa investir de acordo com os nossos objetivos. Ou seja, a gente precisa ter um planejamento de pequeno, médio e longo prazo para a gente aportar os nossos investimentos. Rapidamente aqui vou dar um exemplo para vocês que acabou de acontecer com um amigo meu. Ele não tem objetivos e planejamentos e tal, e aí ele pegou o dinheiro dele para ganhar um pouquinho mais, ele fez um investimento em um CDB, na agência bancária, só que para ganhar uma taxazinha um pouquinho mais, ele investiu sem a liquidez. O que ocorreu? Apareceu uma excelente oportunidade de aquisição de um imóvel. Ele não teve dúvidas, não posso perder essa oportunidade. Ele foi lá, adquiriu o imóvel, só que ele não conseguiu resgatar o dinheiro. O que ele teve que fazer? Na mesma agência bancária, fazer um empréstimo, pagando taxa de juros 3, 4 vezes mais altas do que está rentabilizando o dinheiro dele. Ou seja, por que aconteceu isso? Porque ele não teve planejamento, ele não tinha seus objetivos definidos. Pessoal, por hoje era só. No próximo vídeo falaremos sobre os 10 erros dos investidores da Bolsa de Valores. Então, se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e dê um joinha. Um forte abraço e até a próxima.